Tum, 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 10, Bernardo Freire. Estamos oficialmente no episódio número 10. Um feito, a maior parte dos podcasts não chega ao episódio número 10. Pois, e isto, aliás, 10/11, vá. Que já tínhamos Sim, um episódio especial, mas oficialmente este é o 10º episódio do podcast Freire e Marques no Cinema, o melhor podcast de cinema de Portugal e, quiçá, da Europa, não é? Posso quiçá, dizê-lo, quiçá. quiçá, da Europa. Sim, com o peito cheio. Exato, assim. Ou vá, da Península Ibérica, pelo menos. Ok, se calhar é um bocadinho mais acertado. mais honesto. Olha, mas é 10 episódios, portanto é um marco, é um feito. Estamos aqui no 10º episódio. Obrigado a todos os que nos ouvem e nos seguem e a novos ouvintes que estejam a descobrir este podcast, quiçá através do 10º episódio. Uhum. E olha, para quem nos ouve pela primeira vez, este é um podcast semanal. Portanto, o Bernardo vai aqui, traz sempre aqui alguns filmes para analisar. Normalmente são estreias da semana, seja em cinema ou em streaming. E depois, por norma, também lemos aqui e-mails ou mensagens que nos podem enviar. Eu depois já falo mais sobre isso. E também, às vezes, temos aqui alguns momentos de entrevista e também analisamos aqui a bilheteira semanalmente em Portugal. E depois também, já agora, vamos fazer um episódio especial, especialíssimo, sobre 2024, com convidadas especiais, mas vou deixar aqui a surpresa no ar. Ora bem, ora bem. Não vou revelar mais Vou do revelar que já isto, tudo. mas estará para breve. E Bernardo, grande Bernardo Freire, aqui para o nosso 10º episódio, segundo de 2025. O que é que nos traz hoje? Este janeiro está repleto de estreias grandes, não é? E esta E das semana boas. parece-me ser mais uma, não é? Conta-me lá. Sim, em sala temos o aclamado Ainda Estou Aqui, o drama do Walter Salles, Uhum. que valeu o histórico Globo de Ouro a Fernanda Torres. O filme, aliás, agora com as nomeações ao BAFTA, está nomeado na categoria de melhor filme em língua não inglesa. Verdade, muitos Temos aqui parabéns. também o Conclave, com 12 nomeações. Aqui é o filme mais nomeado aos BAFTAs. Uhum. E depois aquilo que me continua a escandalizar já nos Globos foi assim, estão a continuar a dar hype ao Emília Pérez, tem 11 nomeações, não sei de onde vem este entusiasmo. Podem ouvir o que penso sobre o filme no episódio número 4, Uhum. onde deixo algumas palavras sobre o quão medíocre o filme é. Palavras E depois temos. pesadas. É, é o que é, é o É que o é. que Mas é. em termos de Mas está. europeus, Exato. está muito bem cotado, apesar de, inclusivamente, no México, haver muita gente que não apoia o filme e que acha, inclusivamente, que o filme é ofensivo. Ele Exato. tem gerado Está bastante polémica. uma controvérsia e tem havido aquele, como é que eles dizem? Backlash, não é? Ao filme. Exatamente, É exatamente. verdade. E vamos ver o quanto é que isso se repercute nas nomeações aos Oscars. Uhum. Para melhor realização, temos também Sean Baker, Brady Corbett, Edward Berger, Denis Villeneuve, que é uma surpresa, não tem aparecido No muito em Duna. destaque, Uhum. o Jacques Audiard, pelo Emília Pérez, e a Coralie Farja, a substância, Uhum. que está a ser muito bem cotada. Lá está, entusiasmado para perceber o que é que vai sair daqui. Para melhor filme temos o Brutalista, a Complete Unknown, a Nora e a Emília Pérez, além do Uhum. Conclave, claro, que Claro, claro. top, está aqui com 12 nomeações em grande destaque. Vamos ver o que é que acontece, vai ser curioso. Mas voltando à semana, portanto, ainda estou aqui finalmente nas salas nacionais. Vamos ver se chega ao Oscar de melhor filme internacional, era interessante. Depois temos também uma proposta de terror, que é o Lobisomem, de Leigh Whannell, e um filme português que chegou sem qualquer aviso prévio. Conheces uma comédia chamada Lulu? Nunca ouvi falar Não fazes disso. ideia, pois não? Pois, eu Este... também não fazia até hoje. Ah, E é um filme que está destinado ao fracasso, porque a estratégia de marketing e distribuição foi para lá de péssima. mas estás a inventar? Isto é uma prank, Bernardo, ou Não não? estou, não estou, não estou a inventar, mas Eu aí não é que ouvi está. nada, Aí é que zero. está. Mas isto é um sintoma do É, quão fraca é a distribuição de alguns filmes portugueses, que depois também se reverte nos números daquilo que é a cota do cinema português eh, em Portugal. é verdade. Portanto, se É o tu que é. próprio que acompanhas Exato. diariamente as estreias não conhecias este Lulu,
Sim, sim, Do não que é que fazia a mínima vai ideia. o espectador que Exato. simplesmente quer ir ao cinema passar um bom bocado? Bem, não E que não tem conhece. qualquer Pois, tipo de promoção, awareness, qualquer tipo de divulgação. divulgação. Portanto, fica aqui uma nota negativa e ainda não estreou, ou melhor, fica uma nota negativa apesar da qualidade do filme. Pode ser um ótimo filme, mas e tem o Pois, Pepe Rapazote, para ok. teres uma ideia que não é um filme que se pudesse Completamente com um elenco queixar que, desconhecido, exatamente, que não desconhecido, tivesse etc. um Uhum, elenco no qual se poderia apostar em matéria de marketing. Mas uhum, pronto. Para além destas estreias, chegaram às salas mais três filmes que vou abordar no uhum, programa. Começo pela animação Robot Dreams, Amigos Improváveis, de Pablo Berger, que uhum. esteve nos Oscars do ano passado e tem uma estreia tardia em Portugal, mas, como vou dizer daqui a nada, é muito bem-vinda. Boa. Depois, um novo destaque, A Verdadeira Dor, está bem posicionado nos Oscars, é escrito e Uhum, realizado e co-protagonizado pelo Jesse Eisenberg, que já é uma cara conhecida do público, que é uhum. uma história sobre memória, empacotada numa comédia dramática. E por fim temos Maria, de Pablo Larraín, sobre a cantora de ópera Maria Callas, que estreou no Festival de Veneza em agosto do ano passado com críticas maioritariamente positivas. Sim, Sim. não fez Mornas, não é? muito, Mas não. Sim. não vou a tanto, Ah, fez algum burburinho, mas não houve muita gente a sair do festival a exclamar que o filme ia exato, exato. arrebatar este mundo e o outro. Pois, Bernardo, porque, olha, por exemplo, para os Globos de Ouro, o Maria só foi nomeado para melhor atriz principal em drama, a Angelina Jolie, a fazer de Maria Callas, que acho que se calhar é aquilo que mais tem aproveitado, não é, do filme e que possivelmente chegará aos Oscars com essa nomeação. Talvez. O É que que eu achas? nem na nomeação acredito para os Oscars. Acho que há, sem dúvida, outros cinco papéis que foram muito melhor representados, ainda que esta não seja uma representação fraca. Ela Uhum. interpreta com uma maturidade elegante Boa, boa. e encaixa bem neste papel, embora o filme, no seu todo, depois não a consiga acompanhar. Então, e olha, Bernardo, pronto, passando se calhar já para a tua crítica, ia-te perguntar se é a única coisa que se salva do filme, com estas tuas palavras agora, é Angelina Jolie ou não, porque Pablo Larraín, não é? O realizador, até tem feito filmes relativamente decentes e Sim, aclamados pela sim. crítica, acarinhados pela crítica, não é? O que é que achaste? Sim, eu diria que prefiro o seu catálogo mais antigo. Uhum, No entanto, ele aqui no Maria faz parte de uma trilogia não oficial, em que o Pablo Larraín explora personalidades do século XXI, que tentam tomar controlo das suas vidas. uhum, Tudo começou com o Jackie em 2016, sobre o rescaldo da morte do presidente John Kennedy, em que a Jackie estava eh, a tentar perceber como lidar com tudo, dos filhos aos mídia, uhum, passando pelo luto do marido. E depois, em 2022, tivemos o Spencer, sobre a princesa Diana e toda a convulsão prisional sim, psicologicamente densa que o Larraín constrói no Spencer acaba por ser da trilogia aquele com o qual mais me identifico e uhum. aquele que penso que é o filme mais bem conseguido, E que levou a porque Kristen Stewart à nomeação, ao Oscar de Melhor Atriz. exatamente, exatamente, e é um dos seus papéis de destaque. Aliás, espero que ela volte a este registro de filmes Uhum, de época, porque ela consegue ter aqui alguma versatilidade que é muito interessante. verdade. Neste Maria, estamos a falar sobre a Maria Callas, que é uma das maiores cantoras de ópera do mundo. O filme é escrito pelo Stephen Knight, que já tinha assinado também o argumento do Spencer, Uhum, e ele cimenta a história em Paris, nos anos 70, enquanto a cantora luta com a perda da sua voz e também com alguma perda de sanidade mental. Então o filme acaba por ser sobre a última semana de vida da personagem. Um, Ela está bastante debilitada e acompanhamos-la no seu palacete. E começando pelo ponto positivo,
que destaco acaba por ser uma certa elegância no trabalho de câmara e no detalhe dos anos 70, não é? No período, há todo um trabalho de direção, de arte, que está muito bem conseguido, de guarda-roupa, é deslumbrante e está muito bem encaixado nesta trilogia que acabamos sempre por ir até ao passado, e o Larraín tem muita atenção em recriar estas personalidades que são acarinhadas pelo público, de certa maneira, talvez Que são a quase que Maria Callas, ícones, não é? sem dúvida, do século XXI, E da cultura, sim, sim. exatamente. E eu penso que está bem retratado desse ponto de vista. Agora, o filme per si falta-lhe bastante conflito e tensão, porque a Maria Callas, a certo ponto, aquilo que se torna é uma personagem à procura de uma emancipação de si própria, porque ela precisa da atenção, ela é reconhecida por todo o lado, e quando começa a perder estas capacidades, torna-se bastante debilitada enquanto luta com a perda de voz e a sua sanidade. Então ela passa os últimos dias com o seu mordomo e a cozinheira, que são muito prestáveis e atenciosos. A Maria Callas, nesta fase, está completamente autodestrutiva e alucinogénica, toma demasiados comprimidos e começa a imaginar que está a dar uma entrevista. Ok, interessante. Sim, do ponto de vista psicológico, criamos Exato. aqui uma realidade diferente, e essa realidade acompanhamos-la porque o nome do entrevistador é o nome dos comprimidos que ela está a tomar. Ah. Portanto, Uhum. é uma relação fácil de estabelecer. E em várias cenas surgem orquestras que estão também ao seu dispor. Do Uhum. nada ela está a caminhar pelas ruas de Paris e surgem orquestras a tocar, ela desfila e sente-se adorada. Obviamente, Fruto da apenas tudo na sua cabeça. imaginação. Exatamente, na sua Exato. cabeça. E se há aspecto positivo no filme, é esta elegância no trabalho de câmara e uma certa calma nos movimentos que permitem desfrutar do detalhe do período, do guarda-roupa à direção de arte. Está tudo bastante composto e a Angelina Jolie está completamente embrulhada naquele papel. Uhum. Os Naquela maneirismos, época. a elegância, está talhado para ela, mesmo quando ela começa a cantar, há ali um trabalho de personagem, mas é sobretudo voz exterior. Portanto, há aqui um lip sync em que a Angelina parece que dá-nos uma ilusão de que está a conseguir imitar a explosão da sua voz. Obviamente, é extremamente difícil cantar ao nível da Maria Callas, Aquelas, e claro. por isso mesmo é que ela era única. Exato. No entanto, apesar de haver um certo ambiente, uma certa envolvência no filme, falta-lhe aqui um conflito, falta-lhe tensão e, sobretudo, penso eu, uma caneta mais afiada, porque a história é bastante fragmentada e passiva. Nós passamos Uhum. aqui por vários períodos da vida da Maria Callas, só que parece tudo meio desconecto e sem fazer grande sentido, porque quando começamos a cruzar as cenas, parece que amontoa a muito pouco. E Estou essa a é a perceber. principal desilusão. Depois temos alguns diálogos que são puramente embaraçosos. Por exemplo, numa cena, Uhum. o médico, quando precisa de falar com a Angelina Jolie, com a Maria Callas, aliás, refere a seguinte frase: precisamos de falar sobre assuntos de vida e de morte, de sanidade e insanidade. Uhum. E exemplos como este, que são tão embaraçosos, é difícil arranjar outra Sim. É palavra. demasiado simples, demasiado direto. Falta, nem parece a mesma pessoa que escreveu o Spencer. Spencer, que tem uma dinâmica muito mais forte do ponto de vista psicológico e do ponto de vista daquilo que acontece na história, para nós entendermos aquela prisão que estava
em Uhum. torno da personagem da Kristen Stewart. Aqui não temos nada disso. Aqui temos um filme extremamente passivo, extremamente até monótono do ponto de vista psicológico, apesar de haver este jogo de dimensões e Uhum. será que ela está a imaginar, será que não está, não é suficientemente intrigante para É pouco dinâmico, não aguentarmos é? aqui mais de 2 horas de filme. Então, o conflito central, que é será que ela consegue recuperar a sua voz, não é suficiente para nos manter agarrados ao ecrã. Sobretudo quando há uma ambição de expor aqui a vida e obra da artista. Acaba por saber a pouco, acabamos por conseguir saber pouco mais sobre a personagem em relação àquilo que sabíamos quando entramos no filme. Apenas que ela era extremamente boa cantora e que a certo ponto, fruto de más decisões e de relações menos bem conseguidas com alguns homens com bastante poder, Uhum. ela acabou por entrar numa espiral de certo descontrole. E que no fim, aquilo que a sustenta é conseguir recuperar um pouco a voz. Ela morre em prol da música. E há uma certa beleza nisso. Aliás, Uhum. a Angelina Jolie é no apogeu do filme que está melhor. Ela consegue ter ali uma interpretação visceral, coisa que não acontece ao longo do filme. É tudo muito controlado, muito cerebral, mesmo do ponto de vista dos olhos, do olhar que ela faz. Ela faz, É todo certo. muito calculado. E no final ela perde ali um bocadinho o controlo, e é nesse descontrolo Uhum. que eu achei que o filme estava melhor. Porque se tem um problema grave é ser um filme demasiado bem comportado. Pois, E percebo. isso faz com que o filme perca o seu entusiasmo e acaba por ser um filme bastante medíocre e certamente o menos bem conseguido da trilogia eh, não oficial que o Larraín conseguiu compor. Exato, exato. Achas que então, seguindo aquilo que estavas a dizer agora, Bernardo, por exemplo, era um filme que se fosse um documentário, por exemplo, eh, talvez seria melhor, no sentido em que mostra aquilo que aconteceu, porque como estavas a dizer, não, parece que não aprendeste nada além, ou seja, aquela falta de conflito, de tensão, não é? Principalmente para 2 horas de filme, ou talvez do filme não arriscar nesse sentido, mas é um filme muito bonito, não é? E que representa também a época, e como tu disseste, tecnicamente está lá, não é? Mas faltava-lhe esse conflito. Portanto, achas que era um filme que, se fosse em documentário, funcionaria melhor? Ou percebes o que eu quero dizer? Os objetivos seriam bastante diferentes. Aqui, os Pois, artifícios também é que o verdade. filme Uhum. está a utilizar, a questão da imaginação versus realidade, a questão da fragmentação da vida dela para entendermos que ela era abusada por homens, por nazis, durante a Segunda Guerra Mundial. A própria mãe Uhum. vendia esses favores, digamos assim. A questão das relações que ela tinha com outros homens, com os quais não tinha nada ou muito pouco em comum, mas havia aqui uma ligação de poder e Uhum. havia uma dimensão de personalidade. Ela era a Maria Callas, ela era muitas vezes a personalidade mais exuberante e notória da sala, mesmo quando estava presente personagens como o John Kennedy, que a certo Exato. momento cruza-se com ela e acaba por ter uma relação breve com ela. Nós entendemos que a sua dimensão, a sua estatura, o seu capital musical e social estava lá, e nós entendemos isso. No entanto, é algo que é conseguido muito por a maneira como a Angelina se comporta perante a câmara Uhum. e a maneira como há toda uma atenção mais técnica em relação ao filme, que ela é Uhum. o ponto central e há uma adoração para com ela. Exato. E isso podia ser muito bem retratado em documentário, mas obviamente com outro estilo de artifícios, Claro, outras claro. ferramentas Sim, sim. cinematográficas. Exato, exato. Mas pronto, muito obrigado, Bernardo, pela sua crítica, a sua análise Ora é eh, essa, caro André. extensa aqui de Maria, que está agora nos cinemas, e portanto não me parece, isto sou eu já a fazer prognósticos, que será o teu filme da semana, mas também não me parece, Hum, ouve agora bem, Bernardo, isto, não me parece
que, ao veres o Maria, tenhas sofrido uma verdadeira dor com esse filme. Falando em verdadeira Não. dor, isto era aqui o segmento para a verdadeira dor, que é o filme A Verdadeira Dor, que queria te perguntar, Bernardo, se foi uma verdadeira dor ver a verdadeira dor. Não, E já não, chega não, de destes todo. bandits. De todo. Foi uma agradável surpresa esta, a Real Pain, A Real uma Pain. verdadeira dor, ou a verdadeira Verdadeira dor, dor. Que estreia aliás, também é o agora artigo definido. estreia também agora nos cinemas, não é? Estreou Exatamente, agora também. estreou hoje e é sobre aqui uma amizade entre dois primos. O filme é realizado pelo Jesse Eisenberg, que também assina o argumento e está à frente do ecrã também, Uhum. como, digamos que, o primo que está bem na vida. Tem trabalho, tem esposa, tem filhos e, portanto, ele está aqui numa posição um bocadinho mais favorável do que o seu primo, que é interpretado pelo Kieran Culkin, que Uhum. está a ter assim, algum Oscar buzz. É provável que seja nomeado para, Para ator hum, secundário, não é? Uhum. sim, nos Oscars, Uhum. sem dúvida. E o filme trata desta reunião entre estas duas personagens, uma que está bem na vida, o outro que nem tanto, que está com alguns problemas na vida. Eles fazem uma viagem até à Polónia para prestar homenagem à sua avó, que faleceu recentemente. E por lá inserem-se num grupo que vai em viagem pela Polónia para visitar certos destinos de referência sobre o Holocausto. E nesse contexto começam a surgir algumas tensões entre eles, começam a surgir alguns desconfortos também no grupo em que eles estão inseridos, porque a personagem do Kieran Culkin, que se chama Benji Kaplan, por causa dos seus problemas, muitas vezes é inapropriada, apesar de ser bastante charmosa e de conseguir encher uma sala, conseguir iluminar os presentes e de captar Uhum. muito bem a atenção. Do nada parece que estalamos os dedos e ele torna-se um pouco violento e um pouco desagradável. Enquanto que a personagem do Jesse Eisenberg, o David Kaplan, é muito mais metódica, muito mais bem comportada e reservada. Uhum. Portanto, há aqui não só um choque entre eles, mas também entre o Benji Kaplan e o grupo. E Exato. no meio destas tensões, a verdadeira dor acaba por fazer questões muito importantes, entre as quais qual é a nossa relação com a memória no mundo que nos impulsiona sempre para a frente. Por exemplo, há uma cena em que o Benji Kaplan está com o grupo num cemitério e o guia turístico começa a contar a história das campas e para percebermos a importância e a envolvência do local. E o Benji fica bastante ofendido com o facto de o guia turístico estar a encarar aquele trabalho de uma maneira bastante analítica e de estarmos a sentir pouco a importância e o peso daquele local. Exato. E dá quase que uma palestra, uma repreensão Ao ao guia guia turístico. turístico Ok. por estar a banalizar um pouco. Aquilo não são Uhum. apenas números e são pessoas, não é? São pessoas que tiveram vidas e eles estão ali para honrar também essas vidas e para conseguirmos sentir o peso. Noutra cena, eles estão de comboio para um campo de concentração e ele começa a agitar-se porque é como se estivéssemos de volta à Segunda Guerra Mundial, Uhum. em que os polacos iam Sim. em grandes comboios até aos campos de concentração. E isto começa a agitá-lo. A afetá-lo, E não é? à medida que ele é afetado, ele começa também a verbalizar todos estes problemas, estes incómodos, e começa a criar alguma reflexão no grupo. E, em consequência, começamos também a refletir um pouco com ele. E eu penso que a verdadeira dor acaba por ser aqui um filme bastante importante e Uhum. impactante sobre temas que estão extremamente em voga
e aliás o argumento está muitíssimo bem escrito, apesar da sua simplicidade, apesar de não haver um artifício por aí além, trabalha aqui um tema que é super importante nos dias que correm, a memória, ok? Uhum. Nós não podemos esquecer-nos do que aconteceu, dos terrores da Segunda Guerra, entre outras, mas também não podemos paralisar com isso. Não podemos entrar num fluxo em que estamos perpetuamente a pensar no passado e não conseguimos Sim, sim. racionalizar o presente para conseguir Oh, construir um futuro. e seguir E em frente. Exato. esta tensão é uma tensão que está muito latente no filme e eu vejo pouquíssimo cinema a trabalhar este tema de uma maneira, eh, digamos que Interessante. Bom. interessante, porque há aqui um certo grau de comentário sobre a condescendência de estarmos perante um período tão negro como o atual, e que não Uhum. está para melhorar, e haver uma certa despreocupação para com isso. Filmes Uhum. como A Zona de Interesse tocaram muitíssimo bem neste Sim, tópico. exato. Por exemplo, foi aquele que meteu o dedo na ferida, literalmente. É Uhum. aquele que explicitamente trabalha melhor o tema, mas a verdadeira dor é como que um companheiro para a zona de interesse de A uma esse nível, não é? visualização. Da temática. Exatamente, é Exatamente. mais leve, mas ainda assim consegue estabelecer muito bem aqui tópicos universais e pessoais que fazem do filme uma aposta ganha. Uhum. Eu penso Portanto, que é um filme bastante impactante, urgente e que, para quem quiser aqui estabelecer uma espécie de diálogo socrático, uhum. o filme serve como um ponto de entrada muito interessante. É um filme que dá gosto de debater e eu penso que tem que ser visto pelo maior número de pessoas possível. Boa, boa. Pois eu gostei desse paralelismo entre a verdadeira dor e a zona de interesse. E eu até penso, a zona de interesse, salvo erro, é do ano passado, não é? 2024, pelo menos em É Portugal. 2024 em Portugal, sim. Pronto, exato. Mas, portanto, dois filmes assim recentes, não é? Muito recentes Uhum. e bons, pronto. Eu vi a zona de interesse, este ainda não vi, mas esse paralelismo é interessante. E é interessante ver como, por exemplo, este tema, esse paralelismo entre o passado e o que temos que aprender, não é? E não esquecer, mas também não ficarmos agarrados a isso, mas também respeitar e saber que isso, ou seja, não é temer que volte a acontecer, mas termos que estar atentos a isso, não é? E numa questão Exatamente. social, educativa. Mas é interessante como, por exemplo, dois filmes recentes, ou seja, talvez seja um tema que agora está a começar a ser mais explorado, não é? Isto às vezes nos filmes, sabes como é que é? Certo filme pode já estar a ser filmado ou desenvolvida a Uhum. ideia e só estreia em 2026. Estou a dizer agora, não é? Sim, 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 E sim. portanto isto tudo demora um tempo, mas depois nós vemos no cinema que há épocas em que estreiam mais filmes relacionados com aquele tema, A ou B ou C. Olha, aquilo também que falámos no episódio passado, já tinhas falado até noutro, do AI, da inteligência artificial, que também é um tema agora em voga. E quando falarmos no Robot Dreams Amigos Improváveis, vamos voltar a tocar no tópico Exato. da inteligência artificial. Exato, tal e qual. E portanto é engraçado ver, eu não tinha ainda me apercebido, porque com o Zona de Interesse lá está, foi um filme muito único, mas como tu disseste e muito Uhum. bem, tocou na ferida, mas se calhar agora com a verdadeira dor e se calhar vêm mais filmes que exploram essa temática, quem sabe. Um, e Bernardo, olha, aqui antes de irmos para o Robot Dreams, que acabaste também de falar, que é o teu terceiro filme que traz esta semana. Íamos aqui olhar para a nossa, para a bilheteira, para a nossa, quiçá, não é nossa, bem, de Portugal, disse nossa, pronto, do que é que foi mais visto esta semana em Portugal, aliás, o fim de semana passado, e compará-lo agora sim com o outro fim de semana, portanto, temos aqui os dois primeiros fins de semana deste ano de 2025, indo já diretamente aqui para o top 10, em décimo lugar. Gladiador 2, na sua nona semana. Uhul! Está quase a sair, Bernardo. A Mas está-se a aguentar-se no top. aguentar. É, desceu de E tem sexto. tido Hã? algumas nomeações aqui e ali, voltaram agora também nos BAFTA. Eu acho que talvez para aquelas questões mais técnicas, e talvez o Denzel Washington, O Denzel Washington é o que talvez. está melhor posicionado para uma Exato, nomeação nas categorias above the line, acima da linha. Portanto, exato. as categorias não técnicas. Exato. Eu acho que, pronto, lá está. Se for.
essas categorias será certamente Denzel Washington, mas técnicas é capaz de duas ou três, provavelmente. Mas sim, está aqui na sua nona semana e ainda está no top 10. Certamente vai cair, mas parabéns ao Gladiador 2 que levou mais de 340 mil portugueses até Um agora filme aos extremamente cinemas. medíocre. Mas pronto, mas era, como já tínhamos dito logo quando estreou, não é? Um blockbuster. Portanto, nona semana, décimo lugar, Gladiador 2. Em nono lugar, a primeira estreia da semana, Pequenas Coisas Como Estas, um dos filmes que analisaste na semana no episódio passado, no nono episódio, e que, portanto, levou aqui mais de 5 mil espectadores às salas. Hã? Foi É verdade, é verdade. Eu fiquei alegremente surpreendido. Foi o meu filme da semana, nesta exato, semana que passou, e não contava vê-lo no top 10. No entanto, o Cillian Murphy, a cara do Cillian Murphy, tenho a certeza que despertou aqui algum interesse. Porventura também provavelmente. leitores do Uhum, romance homónimo do filme. E aqui há alguma curiosidade pelo tópico, talvez. E quem sabe uhum. a crítica que foi aqui É, comentada. que ajudou, não é, a levar pessoas à Eu sala. espero que sim, duas ou três pessoas. Mas sim, olha, acho que lá está, foi um feito também, não se estava a ver o filme também a estrear assim tão, ou pelo menos dentro do top 10, mas estreou, olha, por exemplo, falando nisso, eu estava mais à espera, por exemplo, um filme como o Better Man, que estreou em Sem décimo dúvida, primeiro sem lugar, dúvida. não Penso que falámos, pronto, deu. e, Penso que ficou abaixo das expectativas, exatamente, em portanto, termos era de um bilheteira. filme, exatamente, que eu próprio vi muito mais publicidade e não é, aquele Uhum, buzz à volta uhum, e nem estreou no top 10 e o pequenas coisas como estas, portanto, com o mesmo número de dias, estrearam no mesmo dia, conseguiu aqui levar mais de 5 mil espectadores e o Better Man pouco mais de 4 mil, portanto, pequenas coisas como exato. estas realmente a surpreender aqui. Em oitavo lugar, que desceu de sétimo para oitavo, portanto, uma pequena queda que o filme Baby Girl, protagonizado pela grande, enormíssima atriz Nicole Kidman, daqui na sua terceira semana, acho que também está a ser um sucesso para o tipo de filme também que é. Quase a chegar aos 30 mil espectadores acumulados. Não sei se vai aguentar-se ainda no top 10 agora com estas estreias desta semana, provavelmente não, mas acho que está aqui na sua terceira semana, ainda dentro do top 10 já é É, um bom feito, não é? é também um filme muito único, não é? Que um thriller erótico que não tem estreado muitos. Teve Verdade. provavelmente o Emanuel, mais recentemente, não Uhum. teve grande buzz. Uhum. O Baby Girl, Verdade. por causa da Nicole Kidman, É. conseguiu aqui uma lufada, não é? De ar fresco, mas está a preencher um género que está subexplorado e, É portanto, verdade. está a conseguir manter-se no top 10 à custa disso também. Também acho. É como aquele filme que tínhamos já há uns tempos que estava sempre no top 10 no início do podcast, É o lembras? We Live in Time. E exatamente, que Todo o também tempo que mantia-se temos. e era por causa disso, da temática, era o único filme e o Baby Girl realmente vai Eu buscar chorei bastante com esse aquele. filme. Eu, entretanto, vi. Ah, foi? Entretanto, vi o filme e gostei. Chorei bastante. A história impactou-me. Penso que Pronto. é aquilo que em inglês se chama um tearjerker, que Sim. funciona bastante bem. Sim, é um Pronto. filme que tem o seu charme, sem dúvida. E eu lembro-me perfeitamente que teve muitas semanas no top 10 e realmente era o único filme que ia buscar aquele tipo de público e, replicando aqui, obviamente, com muitas aspas, para o Baby Girl, talvez até se mantenha no top 10 quem sabe, porque vai buscar, lá está, um tipo de público Uhum, que procura este tipo de filmes e que só exatamente. encontrará este filme. Um, Em sétimo lugar temos o filme Wicked, desceu de quinto para sétimo lugar, mas já vai na sua sexta semana e que já ultrapassou 1 milhão de euros em receita bruta acumulada e, portanto, tem sido um relativo sucesso, acho eu, em Relativo, Portugal. sim. Sim, Exatamente. sim, sim.
sim. Em sexto lugar, temos a estreia mais elevada desta semana, o que é um indicativo que realmente esta semana não conseguiu produzir nenhum grande filme que estreasse sequer no top 5. Portanto, há aqui Não, muitos blockbusters que não. ainda têm muita força e que puxam, e já lá vamos, mas temos aqui em sexto lugar Covil de Ladrões, Pantera, que levou mais de 10 mil espectadores ao cinema. Acho que foi um filme que eu não iria ver, mas eu Uhum. vi também muita publicidade ao redor deste filme. Portanto, eu acho que foi um filme que talvez teve muito investimento em marketing e daí representar este número, que acho que Uhum. foi mais por essa força do que propriamente ser um filme que tenha buzz ou que tenha muito interesse, diria eu. O Ao que é que achas? contrário do Mars Express, que é um ótimo filme, teve Uhum, alguma publicidade, alguma, e reforço aqui o alguma, e uhum. conseguiu 26 espectadores. Pois é. Vamos fazer um minuto de silêncio pelo Mars Express. Mas que merecia Vinte e seis muito Merecia mais. muito mais, com uma ótima animação. E olha, eu substituí Mas o Covil de Ladrões pelo Bars Express aqui em sexto, na hora, né? Mas pronto, mas nós somos só duas pessoas, Bernardo, em 10 milhões, é não é? incrível, E incrível. portanto, é o que é. Olha, é o que é. Agora, top 5. Em quinto lugar, na sua sétima semana, também outro grande feito, Vaiana 2. Desceu de terceiro para quinto, continua aqui a arrebatar a bilheteira, portanto, mais de 560 mil espectadores já acumulados, portanto, vai continuar certamente até uma próxima Sim, grande animação Disney voltar aí. e que não está para breve. Que não está também, diria, agora para breve. Temos aqui depois em quarto lugar Nosferatu na sua segunda semana, portanto mantém o quarto lugar, acho que é um feito grande até, É, e é. que vai quase já nos 50 mil espectadores acumulados, acho que mantém, talvez um pouco, olha, como o Baby Girl, é o filme de terror, não é? Nessa veia mais elevada, mas também é o único, não é? Portanto, Temos o Oddity, o Visão Sinistra, mas que não teve nem de sim, perto nem de longe o impacto do Nosferatu e que e sim, produziu também um buzz, não só nos letterboxes da vida, mas né? também no passa a palavra, de que o filme de facto vale a pena ver em sala. E é um bom filme, a fotografia, sobretudo, é lindíssima, muito impactante. O filme está, aliás, a Uhum, ser cotado para melhor fotografia nos Oscars e possivelmente vai conseguir chegar lá. uhum. Então, acho que é um feito merecido É. e quero que continue aqui no top 10 pelo menos por mais 2 semaninhas. Sim. Também acho que sim, eu gostei bastante do filme, dei-lhe 4 estrelas, portanto acho que merece e está aqui ainda muito forte. E também, se não tiver assim mais uma estreia assim tão forte a nível de cinema deste género, mais terror, acho que mantém-se aqui ainda forte. Tens o Lobisomem, que O Lobisomem provavelmente vai estreia estar. hoje, não é? Pois pode ser aqui uma competição, não é? Ao Nosferatu. Sim, Veremos, sim, sim. veremos para a semana. Em terceiro lugar, temos Sonic 3, o filme. Portanto, na sua terceira semana, desceu de segundo para terceiro lugar. Também está a ter o seu público, mais de 23 mil espectadores, quase 200 mil espectadores acumulados. Já ultrapassou aquela marca de 1 milhão de euros acumulados. Portanto, Uhum. acho que também tem sido um sucesso para a Sim. distribuidora do Se eles filme e quiserem para, fazer para a um quarto, produtora. De certeza que virá. virá. E depois, em segundo lugar, temos um filme que vai na sua É vigésima uma novidade, primeira não é? semana. É um filme que talvez ninguém conheça, não é? É um pequeno filme chamado É, Interstellar, do olha, realizador nem Christopher sei do que Nolan. falas. Exato. Nem sei do que falas. Que teve aqui realmente uma. Ele voltou a estrear em IMAX, salvo erro. Exatamente, exatamente. Exatamente, em algumas salas, portanto, ele teve aqui em 3 ecrãs, em 43 sessões, portanto, mas em 3 ecrãs e conseguiu levar aqui 12 mil espectadores, mas teve uma receita bruta realmente muito maior, Impressionante, porque impressionante. apesar de ter menos espectadores, como era em IMAX e uma coisa especial qualquer que já não me lembro bem,
ou era só em IMAX, já não me lembro, mas os preços normalmente também em IMAX são mais elevados, não é? O preço por bilhete, e portanto levou aqui na receita bruta desta semana mais de 151 mil euros, e por isso adicionou aqui à sua receita bruta e vai na sua, exatamente, 21ª semana dentro do box office nacional, mas é um bom feito porque neste regresso aos três ecrãs apenas, em segundo lugar, é um feito enormíssimo, diria Sim, e eu. vale a pena refletir um bocadinho Levou sobre mais de esta 12 mil opção. pessoas, já viste? 12 mil Sim, pessoas sim, em três sim, é ecrãs incrível, é apenas. incrível. E é interessante refletir sobre esta tendência das reposições dos filmes Uhum, em sala. Filmes mais antigos, como é o caso do Massacre no Texas, no ano passado, a festejar o seu 50º aniversário, também levou muita gente ao cinema. uhum. E agora o Interstellar, quase em primeiro lugar, quer dizer, é, sem dúvida, um sinal de que os cinemas devem continuar a apostar Sem nestas dúvida. reposições dos filmes, alguns mais icónicos, outros menos, mas que resulta, traz bilheteira, traz um entusiasmo revigorado às pessoas, muitas delas se calhar que já não vão ao cinema há meses e que veem nestas oportunidades Uhum. um apelo a voltar às salas, até veem o que está em cartaz ou o que virá a estar em cartaz e Sem retomam o dúvida. ritmo Uhum. de ir ao cinema. Eu penso que isto é uma iniciativa de louvar e que continuem a fazê-lo com mais filmes. Quer dizer, os números não mentem, É, estamos aqui a analisar, aquilo que se pede é que quem toma as decisões continue também a analisá-los e verificar que vale a pena continuar é a verdade. fazer estas reposições, E sem dúvida. só, em comparação, portanto, só neste fim de semana, 9 a 12 de janeiro, é o que estamos a analisar, Interstellar levou cerca de 12.500 pessoas, quase, espectadores, só nesta semana, em três salas. Baby Girl e Wicked levaram um pouco mais de 6 mil, portanto, Interstellar levou o mesmo número de espectadores que Wicked e Baby Girl, sendo que Baby Girl está em 36 salas e Wicked em 44. Quer dizer, é um número realmente muito, muito. É de louvar, como estavas a dizer, exatamente. E é uma agradável surpresa até, e eu acho que eles vão por este caminho porque têm provas dadas, não é? E isto vai-se vendo aqui com este Interstellar e com estas reposições que podem vir aí. Um, e em primeiro lugar, acho que não é surpresa, não é, Bernardo? Mufasa, Ah! o Rei Leão. Ias fazer o. Como é que é? A minha voz é péssima, Bernardo, mas vou tentar. Momento Não, música. exato, momento musical do podcast. Não, mas Mufasa, o Rei Leão, obviamente, na sua quarta semana, mas com 38 mil espectadores. Portanto, mesmo aqui o Sonic 3 que levou 23 mil, depois o Interstellar 12 mil, mas 38 mil ainda. E, portanto, quase nos 400 mil espectadores acumulados, mais de 2 milhões e meio de receita bruta acumulada. É realmente um sucesso de bilheteira e acho que vai continuar até outro filme da Disney estrear em primeiro lugar. Talvez o Paddington, quando estrear, Quem sabe? comece a roubar a cota novamente à Vamos ver. Havaiana, ao Sonic, ao Mufasa e comecemos a ver outras dinâmicas no top 10, mas para já, vai Acho se que vai manter. manter-se. O Rei Leão continua a ser o rei da bilheteira também, aqui É em verdade. Portugal, em Portugal. E olha, Bernardo, esta semana temos um e-mail que nos enviaram sobre o episódio 3 e faço aqui um à parte que podem sempre enviar-nos mensagens, por e-mail, por exemplo, para correspondência@freiremarques no cinema.pt, mas também, normalmente nós não dizemos, mas está nas descrições dos nossos episódios. Podem-nos também nos contactar por mensagem também para, por exemplo, o Instagram do Bernardo, Bernardo R. Freire, ou para o meu, andremarques.music, portanto, tudo em minúsculas e sem acentos, que nós podemos depois ler aqui também e trazer para o podcast. E vou ler então aqui um e-mail que o Luís Ferreira nos enviou sobre o episódio 3, e vou passar a citar. Ele diz: Olá André e Bernardo, o meu nome é Luís e antes de mais queria dar-vos os parabéns pelo podcast que tenho seguido religiosamente, embora com algum delay. O que, faço já aqui um à parte, é inaceitável, Luís, mas pronto. Continuando. Imagino que não seja fácil estar sempre em cima das estreias das semanas
ainda por cima num mercado relativamente pequeno como Portugal, onde algumas estreias acabam por nem chegar. O facto de darem o espaço, sempre que possível, ao cinema português ajuda o público a conhecer melhor os filmes e realizadores que, infelizmente, nem sempre têm a exposição que seria de desejar. O meu e-mail é relativo precisamente a uma dessas produções nacionais, Na Mata dos Medos, que vocês analisaram no episódio 3 e onde também partilharam a entrevista com o realizador António Borges Correia. Não tive a oportunidade de ver o filme, mas percebi ser um filme meta, por apresentar também o contexto da criação do filme, e agradeço por trazerem esse filme para o podcast. Uma vez que vocês tinham pedido para comentarmos outros filmes portugueses do género, resolvi mandar e-mail para trazer como recomendação o filme Aquele Querido Mês de Agosto, do Miguel Gomes. Este filme tem um contexto interessante, pois já li em entrevistas que o objetivo inicial era filmar uma história de ficção na região das Beiras, mas por problemas financeiros a equipa criativa teve que improvisar. Por esta razão, acabaram por pegar numa pequena equipa de filmagens e passar o verão na Beira Interior, a filmar o que lá se passava, transformando o filme praticamente num documentário. No verão seguinte, acabariam por voltar e filmar a história de ficção que acabaria por dar então ao filme de dimensão meta, visto que esses problemas financeiros e o plano de filmar uma ficção é continuamente referenciada ao longo do filme. Se já tiveram a oportunidade de ver, gostaria de saber a vossa opinião. Se não, fica esta forte recomendação de meta-ficção nacional, que é para mim o filme mais bem conseguido da carreira de Miguel Gomes e um dos melhores filmes nacionais que já tive a oportunidade de ver. Votos de tudo de sucesso para este novo ano 2025. Bons filmes, Luís Ferreira. Antes de mais, Luís Ferreira, muito obrigado pelo teu e-mail. Agradecemos Obrigadíssimo. imenso. Muito obrigado pelo e-mail e pela análise. E olha, Luís, concordo com tudo o que tu disseste e agradeço de fundo que, pronto, que pessoas como tu que nos ouvem e que dão até valor, obviamente, a estes filmes que trazemos e que às vezes comentamos até na análise de bilheteira, eu e o Bernardo, porque não estreiam muito acima, mas que têm muito valor e que deveriam ver por mais pessoas e que, lá está, para quem nos segue, que isso também traga valor às vossas descobertas semanais de cinema e que depois, porventura, até vão para streaming, etc. E que se possam lembrar e olha, este filme e tal, e quero ver. E falando no filme português, eu especificamente não vi o Aquele Querido Mês de Agosto do Miguel Gomes, mas eu sou um fã acérrimo do Miguel Gomes. Acho que ele é, sem dúvida, um dos melhores realizadores contemporâneos portugueses. Digo sem qualquer tipo de vergonha ou de tabu. Badum-tse. Badunts. Exato. Porque, olha, Tabu é um dos meus melhores, um dos favoritos, um dos meus filmes favoritos portugueses recentemente. Adorei. Adorei a trilogia que ele fez dos Mil e Uma Noites e estou muito expectante para ver o Grand Tour, que ainda não Ai, vi. nunca viste o Gran Tour, ok. Ainda Eu não nunca vi. vi o meu querido mês de agosto. Tenho este E, trabalho de casa. Mas mas o Gran sabes, Tour achei-o extremamente peculiar. quero ver muito e quero, mas eu já sabia isto que Luís, tu dizes relativamente à metaficção e ao metafilme do Aquele Querido Mês de Agosto, mas ainda não o consegui ver. E é engraçado, quando vi o Na Mata dos Medos, também já me tinha lembrado de, epá, tenho que ver este filme do Miguel Gomes, que ainda não o vi, porque também deve ser um pouco assim. E eu até Ok, gostei ok. também da Mata dos Medos. Portanto, não consigo, Hum. Luís, te dizer realmente, ou seja, estavas aqui a pedir a nossa opinião, eu não consigo dar-te sobre este, mas o Miguel Gomes é um dos meus realizadores favoritos, sem dúvida, portanto tenho muita curiosidade também no Aquele Querido Mês de Agosto e no Grand Tour, e confesso que sou grande fã de Tabu e a trilogia das Mil e Uma Noites, acho filmes espetaculares. E tu, Bernardo, o que é que achas de Miguel Gomes? Penso que é um cineasta que arrisca e que tem aqui um cinema muito próprio dentro do panorama nacional. É alguém que tem mundividência e que gosta muito Bem, de verdade. espelhar essa mundividência nos seus filmes. São quase sempre uma odisseia. E mais particularmente no Grand Tour, esta odisseia valeu-lhe o prémio de melhor realização em Cannes. Não é um prémio qualquer, e penso que não só foi uma distinção enormíssima para o cinema português, Uhum. como também posiciona o Miguel Gomes como um dos cineastas a terem atenção, também daqui em diante, do ponto de vista do panorama internacional. Sim, sem Portanto, dúvida.
expectante para perceber o que é que vai fazer a seguir. Eu achei o Grand Tour uma obra bastante singular, com altos e baixos, sem dúvida, mas que é o resultado da visão de um autor. E não devemos ter problemas com esta palavra, autor. O Miguel Gomes, assim como o Sim, Pedro Costa, são dois autores portugueses que conseguem catapultar Portugal lá para fora. E, verdade, portanto, sem dúvida. penso que na tradição do Manuel de Oliveira, são nomes que temos que seguir e que temos que também, olha, educar-nos um bocadinho melhor. Eu, por Uhum. exemplo, ao ver o meu querido mês de agosto e tu, André, ao ver o Grand Tour. Sim, sim, é verdade, verdade. E Luís Ferreira, olha, muito obrigado pelo teu feedback, pela tua partilha e realmente também são palavras fortes do Luís, aqui um dos melhores Uhum. filmes nacionais que já tive a oportunidade de ver. Portanto, aqui a fasquia alta para mim, para aquele querido mês de agosto. Luís, muito obrigado. Olha, és também bem-vindo depois a mandar mais e-mails ou mensagens. Estamos aqui e para quem nos está a ouvir também estejam à vontade para fazer como o Luís Ferreira. E Bernardo, eh, o terceiro filme que trazes esta semana, uma terceira estreia, não é? Robot Dreams, Amigos Improváveis, como disseste há pouco, um filme que foi nomeado ao Oscar no ano passado para melhor Exatamente. filme de animação. Portanto, é uma estreia aqui tardia, não é? No panorama nacional. Uhum. Não Uhum. apanhou Muito. o Oscar buzz que podia ter Não, apanhado se não, não, tivesse não. estreado. Olha, se tivesse estreado mais ou menos há um ano atrás, não é? Por Sim. cá. Mas está agora, pronto, nos cinemas. E, e que tal foi este filme de animação que também traz aqui o tema da inteligência artificial, não é? À De certa ribalta, maneira, mais de uma certa vez. maneira. Uhum, Sim, porque estamos a lidar com robôs e, mais especificamente, robôs de companhia. Portanto, uhum, isso transporta-nos inevitavelmente para a inteligência artificial. Mas não é o foco do filme. O foco do filme é mais profundo, porque temos aqui uma animação em 2D, que é simples no traço, mas complexa nas emoções. É uhum, realizado pelo Pablo Berger e é sobre um cão que vive em Manhattan, nos anos 80, e sente-se muito sozinho na sua casa. E a maneira como sabemos que ele se sente sozinho é muito especial, porque ele, de certa maneira, está a ver televisão, desliga a televisão e vê-se sozinho no ecrã. E isso é um alerta para ele de que ele está sem companhia, que é um alerta que é muito uhum, bem comentado para o público. Depois ele olha para o lado, vê também os vizinhos agarrados e ele volta a ligar a televisão, assim, num sobressalto, para ter um barulho de fundo, um barulho de companhia. E quando liga a televisão, vê um anúncio para um robô. Comprar um robô que ele pode encomendar e o robô depois vai ser companheiro dele. vai E é ser. isso mesmo que ele Pois, faz. Ele hã? faz a chamada, encomenda o robô e depois monta o robô. E aquele robô e o cão tornam-se os melhores amigos. E há, inclusive, ali um rastilho de que vão para lá da amizade, porque chegam mesmo a dar as mãos. Há Uhum, referências a arco-íris no próprio filme, e isso, de uma maneira mais ou menos subtil, não sendo o foco, acaba por dar aqui uma ideia de uhum. que pode haver um interesse romântico entre o animal e o E robô. o robô. Eles têm um período no início do filme muito feliz, em que são os melhores amigos, vão juntos para todo lado, divertem-se imenso, e o filme é toda uma bola de alegria, absolutamente contagiante e divertido. Tem aqui como tema central a canção September, dos Earth, Wind and Fire, que incorpora muito bem toda esta celebração de alegria e amor. No entanto, isto é sol de pouca dura e nós, a certo momento, temos a separação do robô e do cão. Não vou dizer como, para quem ainda não Uhum. viu, é interessante perceber como é que eles se vão separando e, a certo ponto, ficam mesmo Está ali um eh, conflito, não é? E isolados. separam-se. Nem sequer há um conflito, há uma impossibilidade, digamos assim. Certíssimo. Eles acabam por não conseguir estar um com o outro. O, Uhum. o como não é determinante para a questão. O que importa é que isso acontece.
E depois há uma tentativa por parte do cão de voltar a recuperar o robô. Mas essa tentativa é bastante difícil e eles acabam mesmo por separar-se de vez. Depois, o que acontece é uma série de peripécias e uma série de momentos um pouco passageiros que acabam por ser talvez o meu maior problema com o filme, porque não tem propriamente um vilão, é um filme de circunstâncias e a maneira como lidamos com elas, em Uhum. especial o cão e o robô. E portanto tem aqui um segundo ato que é divertido, é inventivo, Uhum. mas acaba por não conseguir encher as medidas. Caímos aqui num fosso de entusiasmo, alguma repetição, só que acaba por sempre manter algum interesse, porque é um filme que, apesar de mudo, tem temas musicais muito apropriados, tem uma banda sonora muito jazzy, que por vezes até coincide com a ação, e isso dá-lhe uma dinâmica rica, tem texturas musicais, não Exato, apenas exato. visuais. É também culturalmente rico, é cineliterado. Temos planos que nos remontam, por exemplo, ao Manhattan, do Woody Allen. Temos alusões ao Uau. Feiticeiro de Uhum. Oz, várias outras referências da cultura popular, não apenas cinematográfica, e isso traz-lhe outra componente de interesse. No fim das contas, Robot Dreams é uma meditação sobre o tempo, uma meditação sobre o tempo que precisamos para seguir em frente, o tempo que celebramos por via da memória. Uhum. Acaba por ser um filme bastante maduro, totalmente apropriado para públicos mais velhos, mas que ainda assim oferece muita diversão para os mais novos. Para Portanto, mais temos novos. aqui uma animação única, eu até considero, de certa maneira, especial, porque não há grandes rivais. Falámos ainda na semana passada do Mars Express, mas Exato. tem toda uma filosofia, uma maneira de estar própria, muito mais séria, com influências de filme noir, de cyberpunk. Sim, sim, Aqui sim. o traço é muito mais simples, é muito mais amigável e muito mais, diria até, redondo, Dirias convidativo. até infantil, por exemplo, o Mar Express não é um Um filme pouco. infantil, não é? E Sim, sim, aqui sim, sim. Mas que parece-me. depois há um contraste com as Exato. matérias que trabalha, que estão muito enquadradas no mundo moderno em que vivemos e que a Certo. prazo vamos ter que nos confrontar com estas questões. Aliás, a questão da solidão é atualmente uma epidemia. No Pois, entanto, os robôs como solução acabam por incapacitar-nos face ao desespero, face à capacidade de estarmos connosco próprios, face a todas estas dinâmicas sociais, porque nós essencialmente somos seres sociais, lá está. uhum. A companhia do robô é uma ilusão, mas não deixa de ter qualquer coisa de material, não é? Exato, exato. Existe ali um robô que acompanha a nossa vida. No entanto, quando nos falta esse robô, o que é que fazemos connosco? Como é que continuamos a seguir em frente? De que Exato. maneira é que nos lembramos desses momentos positivos que tivemos com um robô? E o filme explora isso, não é? E o filme explora isso de uma maneira rica, com textura, Boa. com Uhum. interesse, apesar de termos ali uma extensão de tempo, cerca de 20, 30 minutos, que não conseguem ter o mesmo nível de entretenimento. O filme cai Uhum. ali num pequeno fosso. Mas dito isto, é uma recomendação da minha parte. Robot Dreams Boa, é boa. uma animação que, sem dúvida, não pode falhar, quer para miúdos como para gradutos. Boa, boa. E, Bernardo, olha, e eu queria agora abrir aqui, obrigado pela tua análise, mas uma nova sequência no nosso podcast, uma estreia em absoluto aqui para sobrar o 10º episódio, que é a tentativa do André adivinhar qual é o filme da semana do Bernardo. Que é para depois, quando eu Ok. falhar, o Bernardo poder me dar na cabeça, como eu já lhe dei em episódios anteriores, quando ele falha na bilheteira e coisas que tais. E deixa-me cá ver, portanto, temos Robert Dreams, Amigos Improváveis, ok, foi bom e tal, mas tinha ali 20, 30 minutos que era fosse, portanto, não sei.
A Maria parece-me coisa, mas a verdadeira dor acho que foi aquele que mais te tocou. A minha aposta é a verdadeira dor, Bernardo. Estou certo ou errado? Tan, 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 tan. A tua aposta está certa, André. A Uhul, verdadeira dor é acertei! o filme da semana, O que é que eu é ganho, a estreia Bernardo? que não podem perder. O que é que eu ganho, Bernardo? Ganhas um convite direto para ver a verdadeira dor É no verdade, pois. cinema, de Exato, preferência. exato. Portanto, a É um verdadeira filme para dor, matutar. Sim. a escolha. Mas foram três estreias que tu gostaste, não é? Três filmes O que. Maria, nem por isso. O Ok. Maria Sim, achei bastante medíocre, hum, enquanto que Verdadeira Dor e o Robot Dreams são apostas seguras. Sim. são mais elevadas. Certíssimo, certíssimo. Ficou aqui as tuas análises, Bernardo, Robert Dreams, A Verdadeira Dor e Maria, também com outras estreias aí para a semana. E só para, antes de nos despedir, recapitular que podem nos enviar, como o Luís Ferreira fez, um e-mail para correspondência@freireemarquesnocinema.pt ou através das nossas redes sociais, que também estão na descrição deste e dos outros episódios. Basta irem lá, podem nos seguir, mandar mensagem também para que depois leiamos aqui no futuro. E pode ser, como o Luís Ferreira fez, até de episódios passados, por aí fora. Digam-nos, olha, qual é o vosso filme que estão mais expectantes para ver agora, deste 2025 e vinte e cinco O e por aí Brutalista. fora. Como o Brutalista, por exemplo. Outros que tais, pronto. Eu depois posso-vos também dizer qual é o próximo filme que vai ser estreado, estrelado, isto era muito brasileiro, que vai ser protagonizado por Nicole Kidman, para vocês estarem atentos, não é? Isto porque isto é serviço público, não é, Bernardo? Mas pronto, E pode queres ser revelar para o que quem quiserem. ouviu até aqui quem é a Hã? próxima convidada? É verdade, Bernardo. Vamos ter para a semana, posso já revelar, a realizadora Margarida Cardoso teve a conversa comigo sobre o seu filme Banzo, que estreia para a próxima semana e, portanto, vai ser uma entrevista que vamos trazer aqui no próximo no episódio, portanto, no 11º episódio, para além do tal episódio especial, mais curtinho, que vamos trazer sobre 2024, também com convidadas muito especiais, mas como eu disse no início, depois vai ser surpresa. Tan, 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 Surprise! tan. Exato. Olha, Balta, para quem nos estiver a ouvir, muito obrigado por chegarem até aqui, por nos acompanharem, por nos seguirem. Já sabem, sigam no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, deem classificação, mandem comentários, o que quiserem. E nós, por aqui estamos e por aqui continuaremos, não é, Bernardo? É verdade, André. Há muitas estreias que se seguem. É isso, é isso. Ficam já as dicas desta semana. Vemos para a... Vemos não, ouvimos-nos, aliás, ouvem-nos vocês para a semana. E é isto. Espero que gostem. Até para a semana. Bernardo, forte abraço. Até para a Um semana. abraço, André, e a todos os que nos ouvem.